Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Evox Responde. Meu nome é Marina Figueiredo, sou advogada tributarista e hoje vou falar de uma das questões que tem sido levantadas por vocês, enfim, analisando e nos comentários aos nossos podcasts, sobre a diferença entre multa isolada e multa de ofício. Pessoal, o tema é relativamente simples, mas não tanto, mas eu vou tentar deixá-lo mais claro para vocês. Quando nós estamos falando, pessoal, de multa de ofício, o que é a multa de ofício? Né? Aliás, é importante lembrar que tanto a multa de ofício quanto a multa isolada são multas aplicadas pelo fisco federal, estadual, municipal e distrital. Né? Então, todas elas são multas tributárias. Então, nós estamos falando de espécies de um mesmo gênero. Mas elas têm alguma diferença. A multa de ofício é uma multa que é aplicada em razão do não pagamento de um tributo. Mas, diferentemente da multa de mora, ela é cabível naquelas hipóteses em que o contribuinte não pagou, não declarou e recebe ali uma notificação de lançamento, um auto de infração, né, em que é informado de que tem que pagar um determinado tributo e aí esse valor vem acompanhado daquilo que a gente chama de multa de ofício. Ou seja, a razão para sua aplicação é a mesma que a da multa de mora, que a gente chama, que é o não pagamento do tributo no prazo assinalado pela legislação. A diferença é que a multa de mora é cabível naqueles casos em que declarei e não paguei. A multa de ofício, por sua vez, eu não declarei, ou seja, o fisco precisa constituir o crédito tributário, precisa me mandar uma notificação de lançamento, precisa me mandar um auto de infração e aí, por conta disso, ele me aplica a multa de ofício, que geralmente é um pouquinho mais alta que a multa de mora. Para dar um exemplo relativamente simples, geralmente as multas de mora elas variam de 1% a 20%. A multa de ofício, por exemplo, no caso de não pagamento de ISS, no município de São Paulo é 50%, ou seja, um valor um pouco maior. Né? No âmbito federal, a mesma coisa. As multas de ofício variam aí, a gente tem multa de 75%, multas de mora, o teto é 20%. Então, essas multas de ofício são relativamente mais altas. E a multa isolada, pessoal? O que é a multa isolada? A multa isolada, ela é aplicada quando o contribuinte descumpre outras obrigações além do não pagamento do tributo. Aliás, ela é cabível, inclusive, quando ele paga o tributo, mas deixa de cumprir essas outras obrigações. Que obrigações são essas? Não emissão de nota fiscal, não apresentação de declarações, emissão de uma nota fiscal com algum equívoco, não manutenção, por exemplo, de livros fiscais, ou você tem um problema no seu cadastro. Todas essas obrigações, né, enfim, elas variam em cada legislação, mas todas elas, quando descumpridas, dão ensejo à aplicação daquilo que a gente chama de multa isolada. Essa multa isolada, em alguns casos, ou em muitos deles, ela pode ter um valor fixo, por exemplo. Então, a gente tem valores fixos em casos de, às vezes, por exemplo, de um erro na emissão de uma nota, ou elas podem ter valores variáveis, ou seja, valores são percentuais, que são aplicados sobre o valor do tributo que seria devido, ou enfim, né, do tributo devido pelo contribuinte. Qual é o problema dessas multas isoladas, pessoal? Muitas vezes o valor dela chega a ser mais alto do que o valor de uma multa de mora, né? Ou seja, ou do próprio tributo devido. Se nós pegarmos, por exemplo, uma multa, multas isoladas em relação ao ICMS, eu vou dar o exemplo de São Paulo, mas enfim, isso existe em outros estados. Nós temos multas, por exemplo, de multas isoladas em razão do descumprimento de alguns desses deveres, né, que a gente chama de deveres instrumentais ou obrigações acessórias, que incidem não sobre o valor do tributo, mas sobre o valor da operação. Então, nós temos multas isoladas no valor, por exemplo, 30% do valor da operação. Gente, 30% do valor da operação é um valor superior ao valor do tributo incidente naquela operação sujeita ao ICMS. Então, essas multas isoladas, muitas vezes, elas são mais onerosas do que o valor do tributo, do que o valor das multas pelo não pagamento do tributo. E é preciso ter atenção, né, para essas situações,
para que elas sejam efetivamente contestadas, porque nós temos um segundo problema. Muitas vezes todas essas multas são aplicadas no mesmo documento. Então, você recebe lá o seu auto de infração, a notificação de lançamento, que nome seja dado, né, pelo fisco que está efetuando a cobrança, e ele coloca lá o tributo, a multa pelo não pagamento do tributo, lembra? Essa multa de ofício, e aí coloca multas isoladas pelo descumprimento desses deveres ou obrigações acessórias. Então, elas vêm todas juntas no mesmo documento. E pode ser que você não perceba a diferença entre uma e outra. Então, não adianta você alegar na sua defesa que, olha, eu não devo esse tributo, eu paguei o tributo, ou você está me cobrando de maneira equivocada o tributo. Isso pode resolver o problema do tributo que está sendo cobrado e da multa isolada que, como eu disse, é devida pelo não pagamento do tributo. Agora, aquela multa aquela multa de ofício que está sendo cobrada pelo não pagamento do tributo. Agora, a multa isolada, que é a multa pelo descumprimento desses deveres, a defesa é completamente diferente. Então, eu tenho que me voltar para o quê? Olha, eu cumpri esse dever, eu deixei mesmo de emitir nota fiscal, eu emiti efetivamente uma nota fiscal com um dado equivocado, eu deixei de entregar uma declaração, eu tenho um problema efetivo nas minhas obrigações acessórias, enfim. Isso efetivamente aconteceu? Essa é a primeira defesa. Vamos supor que não, efetivamente erramos. Então, temos um problema na emissão da nota, temos um problema na nossa declaração, temos algum tipo de equívoco. Essa multa, ela é efetivamente devida nos termos em que ela está sendo exigida? O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Essas multas, quando elas superam o valor do tributo, elas podem ser consideradas o quê? Desproporcionais ou confiscatórias. Então, uma segunda alegação que é comum veja, eu não estou falando da multa de ofício pelo não pagamento do tributo, eu estou falando da multa isolada. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque a multa de ofício, né, nós temos já um entendimento consolidado na jurisprudência, em especial no Supremo Tribunal Federal, de que ela não pode superar 100% do valor do tributo. Agora, outra coisa são essas multas isoladas, ou seja, pelo descumprimento de deveres instrumentais. Jurisprudência ainda varia, porque, claro, temos vários tipos, né, de penalidades, algumas cobradas pelo valor do tributo, outras pelo valor da operação ou prestação, e aí eu preciso analisar o caso a caso. Mas o fato é, quando eu tenho multas isoladas, cobradas sobre valor da operação, valor da prestação, enfim, a base de cálculo, né, cobradas também sobre a mesma base de cálculo que o tributo devido, é preciso analisar se essas multas não superam o tributo devido, porque se superam, a jurisprudência tem afastado justamente por serem desproporcionais. Ainda mais porque, em algumas situações, o erro, né, o descumprimento, né, que justificou a sua aplicação, não ensejou o não pagamento do tributo. Ou seja, você está sendo multado só por um erro na emissão da nota fiscal ou na apresentação das suas declarações, mas isso não implicou em não pagamento do tributo. Você pagou o tributo corretamente, você, inclusive, não está sendo penalizado por isso, mas, ainda assim, vocês recebem uma multa que corresponde a 30% do valor da operação, 20%. Esse valor é claramente excessivo para uma situação, para um ilícito que sequer ensejou o não pagamento do tributo. Então, esse tipo de coisa precisa ser impugnado de maneira específica. Então, se você recebe alguma notificação de lançamento ou algum auto de infração em que há a indicação de uma multa isolada, é preciso analisar qual o valor efetivo da penalidade, ou seja, eu estou falando de uma penalidade em valor fixo, em percentuais. Se é um percentual, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor do tributo que seria devido, ou que era devido. A base de cálculo é o valor da operação ou prestação, ou seja, a mesma base de cálculo do tributo, para verificar se há essa eventual confiscatoriedade ou desproporcionalidade. Mais ainda, qual o ilícito que ensejou a sua aplicação? É um problema numa nota fiscal? É um problema numa declaração? Que declaração? Esse erro efetivamente se verificou? Eu tenho como impugnar essa operação, essa multa? Neste ponto específico, eu tenho como discutir se o ilícito que me foi imputado efetivamente ocorreu ou não? Porque às vezes não tem jeito, né, gente? A gente não consegue, então eu tenho que
brigar pela quantificação dessa penalidade. Então, isso é muito importante. Então, sempre identificar se eu estou tratando de uma multa pelo não pagamento do tributo, que é, como eu falei, uma multa de ofício, ou se eu estou tratando de uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que são as chamadas multas isoladas. Em se tratando dessas multas isoladas, olhar qual o ilícito que ensejou a sua aplicação, para saber se eu posso, né, me defender dessa acusação ou não, se eu tenho elementos para me defender dessa acusação. Se eu não tiver, como esta multa é calculada, ou seja, qual a sua base de cálculo, qual é o seu percentual, porque a depender da situação, mesmo que eu não consiga, né, apresentar elementos para me defender daquele ilícito ou daquela acusação que estão fazendo contra mim, eu posso impugnar o valor da multa isolada. Falar, olha, tudo bem, é devido uma multa? Pratiquei um ilícito? Pratiquei. Mas esse valor não pode ser esse que você está me cobrando. Tá, pessoal? Então, é importante fazer essa distinção, é importante identificar no auto de infração ou na notificação de lançamento se nós temos uma multa dessa natureza. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram muito desse conteúdo, então curtam, compartilhem e espero vê-los numa próxima edição do Evox Responde.